no meu mundo. E quando eu vim pra cá, meu mundo se abriu. Escolhi a escola pela grade curricular. Elas têm me ajudado muito a melhorar como musicista. Eu acho que o curso é tão completo que ele serve para vários objetivos, para as pessoas que têm vários objetivos. Eu saí tocando coisas que nem imaginava tocar. E daqui eu consegui meus trampos. Hoje posso dizer que eu passei no vestibular para me ingressar na faculdade de música. É onde você realmente tem um ensino de qualidade, um ensino que realmente vai te levar para frente, vai fazer você crescer. Tô encantada. Pra mim tá fazendo muito bem, porque é uma terapia pra mim. Valeu super a pena e eu super indico. Boa noite, galera! Bem-vindos para quem está chegando agora. Já estamos na nossa segunda palestra do dia, segunda aula do dia. E para quem já estava aguardando, a gente fez um breve intervalo porque tivemos aula de improvisação antes disso. E já tivemos 10 palestras completadas. Já falamos de teoria, harmonia, história da música, piano, percepção, gestão de carreira, audioacústica, improvisação, composição e arranjo. Tá faltando uma. Tô pulando alguma. Agora a gente tem prática de banda, agora a gente tem didática. Aí amanhã temos música de câmara. Música de câmara, para quem não sabe, é a versão pop, a versão erudita da banda, para quem estava perguntando de música erudita. Música de câmara é uma pequena orquestra. E no sábado a gente tem estruturação, que é a teoria bem básica, para você que é iniciante, é uma aula imperdível. Temos violão complementar. No domingo a gente tem coral e depois a palestra bônus, que vai falar sobre como você pode ter alta performance. Eu vou trazer algumas dicas para você aplicar aí e ter um desempenho melhor na sua carreira musical. No domingo, inclusive, é onde a gente vai sortear uma assinatura do Plano Black do curso de formação musical para você ter toda essa grade curricular aqui, ó. Cada quadradinho desse é uma aula que acontece toda semana. Então imagina a quantidade de aula que está sempre acontecendo todo dia aqui ao vivo. As salas virtuais aqui estão sempre cheias de aluno interagindo e aprendendo em tempo real aí, beleza? E para quem estava perguntando, algumas pessoas tiveram dúvidas aí, daqui a pouco a gente abre, claro, para dúvidas de novo, mas... Cadê? Eu vou trazer para vocês um pedacinho aqui para vocês conhecerem a plataforma por dentro, como eu prometi. Esse foi um vídeo que um aluno queria saber, e aí dá uma espiada aí. É um vídeo rapidinho aí para você ver como funciona a plataforma por dentro. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos lá, eu vou mostrar aqui como que funciona a plataforma. Aqui no caso, eu estou acessando, estou na tela inicial e aqui eu consigo ver os módulos, né? Então, tem desde acesso a palestras que aconteceram na Semana da Formação Musical, e aqui você entra na introdução. Aqui na introdução tem uma explicação de como funciona o curso, de como funciona a grade curricular, e aí você consegue vendo todas essas informações aqui, vai assistindo os vídeos, tá? E aí vai ter toda a explicação aqui, estrutura dos módulos, como eles estão divididos, você vai ter toda a explicação aqui nesse módulo de introdução. Aí depois vem efetivamente o link para você entrar nas aulas ao vivo. E aí aqui, por exemplo, eu quero acessar as aulas do módulo 2. E aqui tem todo o quadro de aulas do módulo 2. Por exemplo, quero fazer teoria de módulo 2. Ela acontece na quinta-feira às 20 horas, das 20 às 21, com o professor Tiago. É só eu clicar aqui nesse link, que eu vou ser direcionado já para o link da reunião, que é uma reunião que acontece no Zoom, sempre nesse horário. Ok? Então aqui é para acessar ao vivo. E aí, entra aqui no módulo 1, você consegue ver o que tem no módulo 1. Vem as aulas do módulo 1, então coral, criação e prática coletiva, são essas azuis, que elas são aulas práticas. Depois vem as aulas teóricas, estruturação musical. É a mesma disciplina, tá? Mas tem 2 turmas. E aí, conforme as aulas vão acontecendo, elas já ficam disponíveis aqui. Então não tem problema se você perdeu alguma aula. Por exemplo, já aconteceu até a aula 4. Então a gente vai agora essa semana para a 5ª aula. Então aqui eu consigo, por exemplo, assistir a aula que aconteceu. Essa aula aconteceu no Zoom. Então aqui tem a aula acontecendo normalmente, tem a interação dos alunos, tudo conforme aconteceu ao vivo, está gravado aqui, né? Então aqui os alunos estão se apresentando. E aí a gente tem algumas ferramentas aqui, né? Como, por exemplo,
aumentar a velocidade de reprodução do vídeo, se você quiser assistir rápido. Posso deixar comentário também, isso é bem legal, né? Você coloca uma anotação aqui, gostei dessa parte. Daí você pode anotar e deixar salvo aqui para você assistir depois, né? Então isso vai ficando registrado para você. Você pode enviar aqui, no caso, como uma anotação pública. Então tem todas essas vantagens. Resumindo, todas as aulas da plataforma estão aqui, dá uma olhadinha. Módulo 1 tem coral, criação, estruturação musical, 2 turmas, né? Depois, módulo 2, tem a prática de banda de módulo 2, música de câmara de módulo 2, apreciação, teoria e percepção. Depois vem o módulo 3, mais um monte de turmas, módulo 4, módulos 5 e 6, módulo 7, e aí vem as turmas optativas. Essas disciplinas optativas, sempre com a bolinha vermelha, são disciplinas que elas não fazem parte de um módulo específico. Algumas delas têm algum pré-requisito, né? E aí algumas são ao vivo, com exceção aqui da didática, da gestão de carreira, que essas são somente aulas gravadas com alguns plantões. Então aqui, ó, tem o plantão ao vivo, teve dia 23, o próximo é dia 30 de março. E aqui tem as aulas que elas são gravadas, já é uma plataforma EAD mesmo, você acessa todas as aulas gravadas. Tem os exercícios aqui no meio, né? Então tem o quiz para você responder as perguntas, e aí você já vai ter resposta na hora se você acertou ou não. Você já tem seu resultado, né? Então aqui mostra que eu acertei uma de 4, porque eu fui chutando aqui. Enfim, aqui eu vou indo para as próximas aulas. Algumas aulas são divididas em mais de um vídeo, né? Então aqui eu volto para o exercício, enfim. Todo esse conteúdo aqui, e aí a próxima aula que vai ser o plantão, né, ao vivo. Então somente essas 2 aulas nesse semestre que estão acontecendo gravadas. Então ela só tem um plantão por mês de dúvidas, tá? Já as outras, já no caso aqui a improvisação, por exemplo, ela vai acontecendo uma aula por semana. Tá? Aí tem o acesso do plantão de dúvidas, que você pode entrar também numa aula ao vivo, que você pode tirar dúvidas com os nossos monitores. E aí tem mais algumas outras aulas aqui. Enfim, resumindo, você entrando na plataforma, você vai ter acesso a todas essas aulas, tanto as que já aconteceram, que ficam gravadas, quanto aquelas que ainda não aconteceram, que elas vão acontecer ao vivo. Sempre que elas acontecem ao vivo, 2 dias depois elas já vão para o ar. Então também não tem que ter essa preocupação de perder conteúdo. E nem os exercícios, né? Porque os exercícios, se você perder, você consegue ver a explicação do professor e também consegue fazer os exercícios direto aqui, né? Então, quase todas as aulas já tem exercício sempre entre uma aula e outra para reforçar o conteúdo. Ok? Acho que é isso. Opa, estava mutado aqui. Deu para entender um pouquinho de como que funciona a plataforma. E, como eu falei, aí está tudo à disposição. É o Netflix gravado ou ao vivo. Você tem os 2 Netflix aí para tirar. Mas tudo sobre música, sobre teoria e prática musical, incluindo instrumento de piano e violão complementar. Beleza? Bora lá então, que hoje eu estou aqui de novo com um convidado especialíssimo, que é o nosso querido coordenador, professor de didática, professor de estruturação musical, pianista, redator. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele. Newton Corazza. Newton, boa noite aí. Olá, boa noite, pessoal. Como vão? Tudo bem? Boa noite, Eric. Prazer estar aqui mais uma vez e poder auxiliar o pessoal aí a descobrir a sua verdadeira vocação e os seus caminhos no universo da música. Com certeza, e vamos descobrir. E pessoal, quem tem algum tipo de dúvida aí sobre como ser um professor melhor, esse é o melhor momento, tá? A gente tem alunos ali de licenciatura, e como a gente falou lá na aula de gestão de carreira, licenciatura é um curso superior de música que é para formar professores. E lá eles têm muitas aulas de didática. Então, aprende o dia a dia da aula na aula de licenciatura. Quem faz bacharelado já não tem essa disciplina. Quem faz cursos técnicos em geral não tem essa disciplina. Então, com certeza isso ajuda muito. Até você que eventualmente já seja músico profissional, mas já trabalha, já dá aulas e tem algum tipo de dificuldade de ter uma boa didática. Afinal, é conseguir transformar, trazer a informação que você tem, garantir que ela chegue ou fazer o mais próximo da garantia de que essa informação chegue até o aluno. Mas eu já estou roubando aí o espaço do Newton. Newton, por favor, o espaço é teu.
Quem tiver perguntas, pessoal, no meio da palestra aí, pode deixar anotado aí no chat, que no final da palestra eu volto para ler as perguntas, as mais legais. Beleza? Newton, com você. Um abraço. Obrigado, Eric. Vamos lá, então. Vamos falar então um pouquinho de didática musical. Como ser um professor de música, né? Esse é um assunto realmente muito fascinante. Eu sou apaixonado por esse assunto. Nós vamos tentar destrinchar um pouquinho como é isso, como ser um professor de música, o que o professor de música precisa, na verdade, saber fazer para que ele seja um bom professor de música, um ótimo professor de música. O Eric me pediu para colocar um pouquinho aqui do meu currículo. Então, vamos lá. Sou pianista, organista, tecladista, arranjador e compositor. O que interessa de tudo isso aí, vocês podem ler no meu currículo aí, muito tranquilo, mas o que interessa, acho que principalmente para a nossa aula de hoje, é que eu sou professor de música desde 1980. Então, vou repetir a piada de outro dia, quem quiser faça as contas, eu não vou fazer, tá? Então, vocês façam as contas aí, vejam quanto tempo a gente está nessa área, e eu sou coordenador pedagógico hoje do Ateliê de la Musique. Durante toda essa carreira que eu tenho, né, como professor de música, a gente vai acumulando experiências. E, obviamente, cada vez que alguém começa a se interessar por dar aulas de música, é tudo muito novo, é tudo muito estranho, alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. E o que nós vamos tentar aqui hoje é dar um panorama geral do que é necessário para ser um bom professor de música e também o que vocês podem encontrar na disciplina de didática musical do curso de formação musical do Ateliê de la Musique. Certo? Eu gosto de começar essa aula e sempre apresento esse vídeo para vocês e gostaria que vocês prestassem atenção no que acontece aqui, mas principalmente na música, que eles produzem todas as texturas, todos os detalhes aí dessa música, dessa tribo africana. E aí, pessoal, deu para ter uma ideia do que está acontecendo aqui? Então, nós temos uma textura polifônica, é uma tribo da África, vocês podem ver que eles não têm muitas condições, mas é um grupo até grande, fazendo música de qualidade, polifônica, um líder, vamos dizer assim, de todo esse processo aí, que caminha o pessoal. Como vocês puderam ver, é música de qualidade. É música extremamente sofisticada dentro de uma tradição deles. Por que eu gosto de apresentar sempre esse vídeo? Porque, obviamente, nenhum deles aí foi a uma escola de música aprender música. Eles aprenderam música de outras maneiras. Muito provavelmente, os mais velhos foram ensinando música para os mais novos e eles aprenderam a tocar esses instrumentos. Obviamente, a gente não pode querer que qualquer um deles seja considerado um músico de alta performance dentro de um ambiente profissional, competitivo como o nosso. Mas, de qualquer maneira, eles tiveram uma educação musical que proporcionou a eles esse conhecimento que eles têm. E, principalmente, o prazer de fazer música, que isso é o mais importante. E eu gosto sempre, como eu falei, de apresentar esse vídeo para que a gente caia um pouco na realidade do que é ser um professor de música, qual é a função de um professor de música, qual é a vocação de um professor de música. Na verdade, fazer uma pergunta: por que você quer ser um professor de música? Porque isso é fundamental para você ser um bom professor de música. Isso é fundamental para saber como ser um professor de música. Eu acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada nesse vídeo. Tem na internet vários exemplos de tribos africanas fazendo música polifônica. E vocês vão ver que isso é maravilhoso. Sempre é uma surpresa maravilhosa. Mas vamos lá, então. A gente já viu, então, que tem um líder aí que, muito provavelmente, ensinou o pessoal
e continua com essa tradição. Mais ou menos o que acontece nas nossas escolas de samba, né? Então, na escola de samba, grande parte daqueles ritmistas não são músicos profissionais, a maior parte, não é composta de músicos profissionais, são músicos que vão para a escola de samba, aprendem ali dentro de uma determinada tradição, alguns que se destacam, acabam sendo chefe de naipe, depois assistente do mestre de bateria, até que um dia ele chega a mestre de bateria e ele entende tudo aquilo como poucos. E aqui é a mesma coisa, né? A tradição ela vai sendo passada e a pessoa ingressa, então, no mundo da música. Pode ser considerado um músico de alta performance um músico profissional? Num mercado competitivo, não. A gente tem outras habilidades que são necessárias para que isso aconteça e para que as pessoas realmente consigam, né? Que o indivíduo realmente consiga viver de música, sobreviver de música, ter como profissão a música. Dentro desse contexto do que é necessário para ser um professor de música, é necessário, de novo, né, redundante, mas é preciso, antes de qualquer coisa, a gente definir quais são os objetivos da educação musical. Eu sempre, nas minhas aulas, eu acabo dividindo esse objetivo da educação musical basicamente em 3. É claro que há vários outros, mas a gente pode basicamente dividir os objetivos da educação musical em 3 níveis. O primeiro nível é a formação de profissionais. O ateliê se dispõe a fazer isso, as escolas de música, as faculdades, se dispõem a formar profissionais da música. E o que são esses profissionais da música? São professores, são músicos, como a gente sempre diz, de alta performance, são arranjadores, são orquestradores, são músicos de orquestra, são músicos de banda, músicos de estúdio, sidemans, artistas mesmo, mas que eles são profissionais da música. Então, que eles trabalham com a música e, por conta disso, tem que ter um conhecimento amplo e restrito de toda a ciência e a arte da música. A formação de profissionais ela é muito específica porque, geralmente, ela é feita por outros músicos, óbvio. Então, quando você está formando um profissional, um guitarrista, você, como professor de guitarra, vai ensinar o que você sabe do seu instrumento para seu aluno. Mas não é só isso. Quando a gente fala de didática musical, de formação musical, de educação musical, parece que a gente fica muito restrito ao ensino do instrumento. E, na verdade, para você formar um profissional, você precisa de muito mais do que isso. O instrumento é uma das disciplinas necessárias, uma das disciplinas às quais ele tem que ter amplo conhecimento para ele conseguir se fixar dentro do mercado de trabalho como um profissional da música. Então, nós podemos dizer que um dos objetivos da educação musical é a formação de profissionais. Nós ensinamos música para as pessoas, para que elas se tornem profissionais da música. Dentro da disciplina, a gente chama isso de um modo formal de educação musical, ou seja, uma instituição especializada na formação de profissionais da música. É educação musical formal. Mas há outros meios, outros modos de educação musical. Um dos objetivos da educação musical pode ser a formação de indivíduos. E veja bem que nós fizemos aí uma diferenciação entre formação de profissionais e formação de indivíduos. Na formação de profissionais, nós estamos falando daquele que vai aprender música para se profissionalizar ou para exercer a música como profissão. Quando a gente fala aqui de formação de indivíduos, a gente está falando de um conceito mais amplo. Nós estamos falando da educação musical como parte da educação normal de um indivíduo, como parte da cultura que esse indivíduo deve ter, como parte do rol de conhecimentos que esse indivíduo deve ter e que, portanto, faz parte da sua formação. Então, um dos objetivos da educação musical é a formação de indivíduos. Isso fica muito claro quando nós falamos de ONGs, quando nós falamos de projetos sociais, quando nós falamos de instituições não governamentais, quando nós falamos
de projetos sociais mesmo, ou em que a música é um dos elementos que fazem parte da educação do indivíduo. Nós podemos falar até mesmo nas escolas, primeiro e segundo grau, ensino médio, quando você tem uma educação musical dentro da escola, você não está necessariamente querendo formar um profissional de música, mas você vai estar querendo que o indivíduo tenha um conhecimento amplo, que o indivíduo tenha um conhecimento musical, ou seja, você está trabalhando ali com a formação de indivíduos. Isso ao lado de outras disciplinas, português, matemática, história, geografia, biologia, ciências sociais ou qualquer outra coisa. A música faz parte dessa formação, como educação física, educação artística. A música faz parte dessa educação, faz parte dessa formação dos indivíduos. É o que nós chamamos, então, de uma educação musical não formal. Então, na verdade, nós não temos a educação musical aí com o objetivo de formar profissionais, mas sim de alimentar os indivíduos de cultura. Por muito tempo, esse tipo de educação foi relegada ao segundo plano e foi mesmo depreciada por quem formava profissionais. Mas nós temos que lembrar sempre que a formação de indivíduos é tão ou mais importante que a formação de profissionais, porque esses indivíduos, ao fim das contas, serão os consumidores do que é feito por aqueles profissionais. Então, por conta disso, eles também têm que estar bem formados. Numa educação musical não formal, na pior das hipóteses, nós estamos formando público. Na melhor das hipóteses, nós vamos formar indivíduos melhores e, numa hipótese ainda melhor, indivíduos que queiram se profissionalizar e seguir no ramo da música. Então, aí nós temos o que nós podemos chamar de formação de educação musical não formal. Mas há um outro objetivo da educação musical, que é esse que nós vimos aí no vídeo que eu passei para vocês, que é perpetuar uma tradição ou um conhecimento. E nós podemos chamar isso de uma educação musical informal. Na verdade, um dos objetivos é perpetuar uma tradição. Então, o que nós vimos ali naquela tribo africana, o pessoal estava perpetuando uma tradição, que é o mesmo que acontece conosco na escola de samba, ou que acontece conosco numa roda de samba num bar na esquina, ou que acontece conosco quando um pai ensina viola caipira para o filho, ou que acontece conosco quando nós aprendemos a tocar berimbau na Bahia. Então, na verdade, a gente está perpetuando uma tradição, um conhecimento. Todas as manifestações folclóricas, na verdade, se baseiam muito nisso, em perpetuar essa tradição. Então, a educação musical, ela tem esse objetivo. Eu vou ensinar música para o meu vizinho, para o meu filho, para o meu amigo, para a comunidade, para perpetuar uma tradição, para passar um conhecimento adiante, para que esse conhecimento não morra. Então, são basicamente 3 os objetivos que eu separei aí da educação musical. Claro que pode haver outros, e tem outros, mas nós separamos aqui 3 deles que exemplificam bem os diversos tipos de formação e, portanto, os diversos tipos de professores. Então, quando nós dizemos que nós queremos ser professores de música, nós temos que, primeiramente, pensar, imaginar, analisar que tipo de professor eu quero ser. Qual o objetivo que eu tenho como um professor? O meu objetivo é a formação de profissionais. Eu quero formar ótimos instrumentistas, ótimos cantores, arranjadores, orquestradores. Ou o meu objetivo é formar indivíduos, trazer a música para a realidade de quem não tem acesso a ela. Ou eu quero apenas perpetuar uma tradição, um conhecimento, que pode ser um conhecimento meu próprio, não necessariamente uma tradição, pode ser um conhecimento de um grupo, mas, de qualquer maneira, a ideia é passar esse conhecimento adiante. Então, quando nós pensamos em, que legal, vou ser professor de música, para que nós possamos atingir um certo grau de excelência nessa profissão, a gente precisa ter bem claro, bem em mente, qual é
o papel que a gente tem na educação musical. Em qual desses 3 modos, qual dessas 3 formações, qual desses 3 objetivos eu quero estar inserido ou eu estou inserido. Isso vai, de certa forma, nortear como vai ser o meu estudo e nortear aquilo que eu devo me dedicar. Mas ainda a gente tem um caminho aí pela frente, né? Eu acho que esse conceito de educação formal, não formal e informal é importante para nós entendermos onde nós nos situamos dentro, como professores de música, né? E aí vem a outra pergunta que todo mundo faz. Tudo bem, eu já sei em que modo, em que conceito, em que tipo de educação musical eu quero estar inserido, ou eu quero atuar. Então, é necessário saber o que é preciso para ser um professor de música. E isso é muito importante que a gente tenha também muito claro. Primeira coisa, é preciso um conhecimento teórico. Bom, como qualquer arte, como qualquer ciência, como qualquer disciplina, sem o conhecimento teórico, você pode fazer as coisas muito bem feitas até um certo ponto. Mas depois desse certo ponto, a coisa começa a se tornar complicada. Sem você dominar completamente o assunto sobre o qual você vai ministrar aula, você está dissertando, você está atuando, fica difícil você ter uma atuação perfeita. Além disso, para ser um professor de música, você tem que ter um conhecimento teórico embasado para que você possa transmitir ao seu aluno, seja ele na educação formal, formal, informal, mas que você possa ensinar o seu aluno de maneira completa, global, para que ele não fique com dúvidas, para que ele não invente técnicas e teorias absurdas, para que ele compreenda os fenômenos musicais como eles realmente são, para que ele possa se inserir, como eu já falei, dentro do mercado de trabalho de uma maneira tranquila. Então, antes de mais nada, é preciso, para ser professor de música, ter um conhecimento teórico. Eu preciso conhecer música. Eu preciso, na verdade, saber todos os elementos ou me aprofundar nos elementos que formam a música. Mas esse conhecimento teórico ele não pode ser apenas musical. Ele precisa ser um conhecimento teórico um pouco mais aprofundado. O pessoal aí que faz licenciatura, mesmo o pessoal que faz bacharelado, tem aula de pedagogia lá, sabe que não basta apenas saber tocar um instrumento, ou saber música, ou saber teoria musical, para ser um bom professor de música. Esse conhecimento teórico também engloba conhecer os grandes educadores, os grandes pensadores, aqueles que nos legaram lições de como atuar. E isso acontece desde a Grécia Antiga. Então, na verdade, se nós formos estudar a história da pedagogia musical em si, nós vamos ver que ela é composta de várias fases, que cada uma delas tinha uma determinada preocupação, um determinado objetivo, e que depois de tudo isso, nós chegamos no panorama que nós temos hoje. Mas foram muitos educadores, foram muitas propostas colocadas, foram muitos métodos escritos, então todo esse conhecimento é necessário para que eu seja um professor de música. E aqui vale aquela velha máxima, não é porque eu toco bem, não é porque eu domino o meu instrumento, que eu vou ser um bom professor. Eu posso ser um bom instrumentista e um péssimo professor. Então, é necessário que haja um conhecimento teórico de como transmitir esse conhecimento para os alunos, de maneira que eles possam absorver facilmente, compreender e fazer uso desse conhecimento. E para isso a gente tem que ter alternativas. Então, eu sempre falo nas aulas que você tem que conhecer vários métodos, você tem que conhecer vários estudos, você tem que conhecer vários educadores, você tem que conhecer várias propostas, para que você, além daquela com a qual você se identifica, você tenha alternativas. Ou seja,
você deve ter como principal objetivo que o aluno aprenda e compreenda. E para isso você tem que ter opções. Se ele não explica de um jeito, se ele não entende de um jeito, você tem que explicar do outro. E para isso você precisa ter uma bagagem grande disso. Outra coisa que nós precisamos, obviamente, é o conhecimento técnico do instrumento. Então, é o que eu falei em cima, né? Falei há pouco. Não é porque alguém é um excelente instrumentista que ele vai ser um ótimo professor. No entanto, para ser um bom professor de instrumento, esse professor precisa ser um excelente instrumentista. Então, ele precisa ter um conhecimento técnico do instrumento, ele precisa ter um conhecimento técnico daquilo que ele vai ensinar, ele precisa conhecer várias técnicas, ele precisa ter o domínio daquele instrumento para que ele possa ensinar alguém. E aqui a gente sempre faz uma distinção, né? Pô, mas eu não quero ser um professor de instrumento. Na verdade, eu quero ser um professor de educação musical na escola. Tudo bem, mas você precisa ter esse conhecimento técnico de tudo aquilo que você for transmitir. Seja utilizando coral, seja utilizando instrumental orff, seja utilizando o que for, mas você precisa ter um conhecimento técnico do instrumento para que você possa orientar o seu aluno da melhor maneira possível. Quando você é um professor de instrumento, mais ainda, você deve realmente dominar o instrumento que você está ensinando. Ah, mas, poxa, eu estudo há pouco tempo, mas eu já tenho alunos e os alunos gostam, eles estão saindo bem, muito bem, parabéns, só que tome cuidado, porque você pode criar ou transmitir vícios que você tenha para seus alunos. Você pode fazer com que seus alunos comecem estudando de uma maneira não apropriada ou até mesmo prejudicial e que depois, lá na frente, eles vão ter dificuldades para seguirem no estudo do instrumento. Há vários casos assim, eu como pianista, né, eu sempre falo que posição da mão no teclado é uma coisa importantíssima e, por vezes, quando você começa a estudar com um professor não muito bem preparado, você adquire vícios de posição de mão no teclado que são muito difíceis depois de você resolver. Então, para ser um professor de música, principalmente um professor de instrumento musical, você precisa ter um conhecimento técnico muito, muito bom do instrumento. Você precisa dominar o instrumento que você está ensinando. E o mesmo vale para quem não é um professor especificamente de instrumento, mas que é um professor de música que utiliza instrumentos em suas aulas. Então, conhecimento técnico do instrumento é item fundamental, necessário, imprescindível para que você seja um bom professor de música. E, por fim, um conhecimento prático. Não basta apenas ter o conhecimento teórico, não basta apenas ter o conhecimento técnico do instrumento, mas é preciso ter um conhecimento prático, que muitas vezes é adquirido pela experiência, pelo tempo que você dá aula. Com cada aluno você aprende muito, com cada aluno você aprende uma coisa. Cada aluno traz um desafio, cada aluno traz uma dificuldade. E você, encontrando maneiras de vencer esse desafio, essa dificuldade, você vai criando uma bagagem muito grande de experiência que vai te ajudar lá na frente, que vai te ajudar lá na frente a resolver problemas de outros alunos e a poder orientar outros alunos. Mas é necessário também um conhecimento prático do ponto de vista de que não adianta ter um grande conhecimento técnico do instrumento, não adianta ter um conhecimento teórico muito grande se você não coloca isso em prática. Ou seja, muitas vezes, isso é muito comum de acontecer, o professor tem um domínio do instrumento maravilhoso, como eu já falei, não é porque ele é um ótimo instrumentista que ele vai ser um ótimo professor, ele tem um conhecimento teórico fantástico, mas ele não consegue transmitir tudo que ele sabe para os alunos. Ou ele transmite de uma maneira atabalhoada, sei lá, a gente pode usar esse termo, mas ele transmite isso com excesso de informações, de maneira que o aluno não consegue absorver,
então é um excesso de informações, ou ele, na verdade, imagina que o aluno vai, tipo, por telepatia, compreender aquilo que ele quer dizer. Então, muitas vezes, o professor que não sabe se expressar, não sabe explicar, não tem o conhecimento prático, não consegue bons resultados, porque ele acaba falando numa linguagem muito inacessível para o aluno. Ou seja, falta um conhecimento prático. Como muitas vezes falta conhecimento prático quando você está dando uma aula de instrumento e você não toca, não exerce aquela profissão que você escolheu. Então, quando você não atua como músico, como é que você vai ensinar alguém a ser músico se você mesmo não atua como músico? Como é que você vai ensinar alguém, sei lá, cantar no coral se você mesmo nunca cantou no coral? Como é que você... Então, isso é um item também imprescindível para ser professor de música. O que ocorre muitas vezes é que, principalmente no ensino informal, eu vou ensinar meu colega, eu vou ensinar meu vizinho, eu vou ensinar meu primo, eu vou ensinar meu irmão. Eu não tenho todo esse conhecimento, mas eu quero transmitir aquilo que eu sei. E esse aluno, ele pode aprender de uma maneira muito boa e você pode realmente se descobrir um bom professor. E aí a gente começa a perceber a vocação um pouco forte, mas quem leva jeito para a coisa, quem não leva, né? E a gente começa a perceber quem realmente consegue transmitir tudo aquilo que sabe para um aluno ou não. Mas, de qualquer maneira, quanto mais especializados os alunos são, quanto mais os alunos avançam no seu estudo, mais o professor tem que correr atrás e mais conhecimento técnico, teórico e prático ele tem que ter, certo? Hoje, a gente tem basicamente, para a educação formal e para a educação não formal, 2 tipos de formação. Então, para a educação musical formal, nós temos o bacharelado e nós temos a licenciatura. Basicamente, a gente já falou bastante sobre isso, mas o bacharelado ele é mais voltado à formação de instrumentistas e professores de instrumento musical, e a licenciatura é mais voltada para professores de educação musical, de música como um todo, não necessariamente voltados para um instrumento. Essa distinção também é importante quando você vai se definir por uma carreira. Cada uma delas tem as suas especificidades. Então, num bacharelado, você vai se dedicar muito mais ao instrumento e vai ter algumas informações sobre pedagogia. Na licenciatura, você tem muito mais informações sobre pedagogia e poucas informações sobre o instrumento. O ideal, então, para ser um professor de música completo, é que você consiga reunir essas duas áreas de conhecimento, que você consiga tanto dominar o seu instrumento, tanto ter informações aprofundadas sobre o instrumento, quanto dominar a pedagogia e ter informações aprofundadas sobre pedagogia. Tem algumas escolas, para você dar aula nessas escolas, é necessário que você tenha ou um ou outro, mas o preferível é sempre que você tenha os dois. Quem sente que dar aulas, ser professor, é a sua verdadeira vocação, profissão, ou aquilo que ele realmente quer fazer, deve se aprofundar ao máximo possível nessa área. Portanto, é importante que ele faça o maior número possível de cursos e de formações para que ele aprenda e compreenda os processos, ele domine os processos, ele tenha amplo domínio sobre as duas áreas. Certo? Muita gente pergunta qual que é preferível fazer, um ou outro, e aí nós podemos dizer, realmente, baseados naquele primeiro slide lá, onde a gente falou do objetivo da educação musical, qual é o seu objetivo como educador musical? É você dar aula de instrumento? É você dar aula de educação musical como um todo, de música? E aí você pode escolher, então, melhor a sua formação.
certo? Eu acho que todo mundo estava esperando por essa parte, que são as dicas para ser um bom professor de música. Depois que a gente falou quais os modos que eu tenho para dar aula, qual o tipo de educação que eu vou usar, como pode ser a minha formação, o que eu devo saber para ser um professor, agora umas dicas, né? Porque para ser um bom professor de música não é simples, mas também não é tão difícil assim. Basta ter bom senso e, principalmente, se entregar naquilo que você quer fazer. Basta você realmente se dedicar àquilo e você, com certeza, será um bom professor de música. Mas eu separei aqui algumas dicas, umas 5 dicas, que podem abrir o leque aí, pelo menos a discussão do que fazer para ser um bom professor de música. Então, a primeira dica é estudar. Gente, professor precisa estudar, como qualquer outro profissional de qualquer outra área, precisa estudar. E precisa estudar muito. Como eu já falei anteriormente, precisa conhecer diferentes métodos. Então, veja bem. Um professor de instrumento geralmente tem como principal modelo para suas aulas os professores que ele teve, óbvio. Então, se ele sempre estudou com o mesmo professor, ele vai ter sempre o mesmo formato de aula, ele vai ter sempre o mesmo modo de lecionar seu professor. Vai usar os mesmos livros, vai tocar o mesmo repertório, vai usar o mesmo método, etc. Isso pode ser muito bom, isso pode ser muito ruim. O que eu aconselho sempre, a dica que eu dou, é conhecer diferentes métodos. Então, vá fazer aula com diferentes professores, conheça outras coisas, conheça outros métodos, conheça outros repertórios, conheça outras técnicas. Se você está se especializando em musicalização infantil, por exemplo, vá conhecer os diferentes métodos de musicalização infantil, Orff, Kodály, Dalcroze, seja o que for, não, vá conhecer, vá saber do que se trata. Aumente a sua bagagem, o seu conhecimento, para que você possa escolher de uma maneira saudável com qual você mais se identifica, né? Mas é imprescindível conhecer diferentes métodos, conhecer diferentes escolas, conhecer diferentes propostas. Portanto, estudar. Depois de você conhecer diferentes métodos, você vai ter que se aprofundar no seu escolhido. Isso vale muito para a musicalização infantil, vale muito para escolas técnicas de qualquer instrumento. Então, de repente, eu, por exemplo, fiz escola francesa de piano, mas havia outras escolas, escola alemã, escola italiana, escola americana, escola japonesa. Eu conheci, não muito, mas um pouco de cada, até que eu falei, não, o que eu acho que é mais coerente comigo, com o meu modo de pensar e com o meu modo de transmitir, é a escola francesa. Então, fui estudar a escola francesa. E me aprofundei nessa escola escolhida. Quando você faz musicalização infantil, por exemplo, você tem vários métodos para usar. Como eu já falei, Orff, Kodály, Suzuki, Dalcroze e Willems. Conheça os diferentes métodos, escolha um e se aprofunde naquele, para que você domine todas as características, como eu gosto de dizer, o pessoal na aula até ri de mim, e conheça os pressupostos filosóficos de cada método, para que você possa se aprofundar nele. Então, para ser um bom professor de música, de novo, estude e mantenha-se atualizado. Assim como qualquer ciência, qualquer teoria, qualquer disciplina, qualquer profissão, manter-se atualizado é muito importante. Seja por conta de novos estilos musicais que vão surgindo, seja por conta de técnicas, seja por conta de artistas que têm propostas inovadoras, que são diferentes, que você tem que se manter atualizado. Então, você tem que estudar, você tem que ouvir muita coisa, você tem que ler muita coisa, você tem que conhecer muita coisa. Isso para o seu próprio uso e, obviamente, para transmitir para o seu aluno. Então, importantíssimo manter-se atualizado com o que vem acontecendo. Não dá, hoje em dia, para admitir que um professor de música, seja em que área for,
ele utilize os mesmos métodos, as mesmas plataformas, o mesmo repertório, os mesmos estilos de um professor de 50 anos atrás, né? Há 50 anos, de 50 anos para cá, muita coisa mudou. Então, você tem que se manter atualizado, você tem que se manter sempre por dentro do que vem acontecendo em qualquer estilo. Método, por exemplo, praticamente é lançado um por mês, para não dizer um por dia. Então, todo mês tem um método novo, tem uma proposta nova, tem um songbook, tem um repertório, tem alguma coisa para você conhecer. Então, uma dica para ser um bom professor, a primeira é estudar, e estudar muito. Não dá para acomodar. Uma segunda dica para ser um bom professor é conhecer. Então, conhecer aí eu dividi em 3, mas que basicamente tem o mesmo teor. O conhecer aqui é conhecer o seu aluno. Então, na verdade, a primeira coisa que você tem que conhecer para ser um bom professor é o objetivo desse aluno. Então, se esse aluno quer realmente se transformar num instrumentista, num concertista, num virtuoso e num grande músico, bacana, você vai seguir por um caminho. Se o objetivo desse aluno é, como a gente já falou lá atrás, ter uma melhor formação como indivíduo, né? Então, olha, quero conhecer música, gosto, toco por hobby, gosto de cantar com os amigos, você pode seguir por um outro caminho. Quer dizer que eu vou ensinar pior para esse do que para o outro? Não, de maneira alguma. Você apenas tem objetivos diferentes. Um deles você vai buscar uma determinada excelência, no outro você vai buscar outra determinada excelência. Então, na verdade, é importante conhecer qual o objetivo do aluno para que você possa criar um método, um plano de ensino, melhor dizendo, uma organização de método que atenda o item 2 aí, as expectativas do seu aluno. Por que eu digo que para ser um bom professor você precisa conhecer as expectativas do aluno? Porque muitas vezes você tem um aluno, como eu já falei, que quer ser um grande instrumentista e você vai ter que seguir um caminho. Mas a maioria, infelizmente, não pretende isso. A maioria, muitas vezes, quer apenas tocar um instrumento musical. A expectativa não está tão alta. E o professor, muitas vezes, transfere para o aluno as suas expectativas, as suas próprias expectativas, ou obriga o aluno a seguir um determinado caminho que não vai atender as expectativas do aluno. E isso é muito complicado. A menos que você seja um professor muito bem conceituado em uma determinada área e que você seja reconhecido por isso, você pode abrir mão de conhecer essa expectativa. Então, um professor conceituado em uma determinada área, reconhecido por aquela área de excelência, que é procurado por um aluno, esse aluno já sabe que aquele professor ensina daquela forma, aquele estilo, desse jeito, tem excelência naquele formato. Então, o professor aí realmente pode se dedicar ou se especializar, vamos dizer assim. Mas a maioria dos professores não tem esse reconhecimento tão grande dentro de um determinado padrão. E muitas vezes o aluno cai na mão do professor sem realmente saber o que ele quer, o que ele não quer. O professor pode e deve orientar o aluno, o professor pode e deve abrir os horizontes do aluno, o professor pode e deve ampliar o universo musical do aluno, o panorama musical do aluno, mas o professor sempre tem que estar atento a quais as expectativas do aluno. Professor, eu vim aqui para aprender bossa nova. Tudo bem, eu não dou aula de bossa nova, procure outro professor. Ou, tudo bem, vamos estudar bossa nova. Então, conhecer a expectativa do aluno é essencial para ser um bom professor. E é essencial, não estou dizendo apenas do ponto de vista profissional ou comercial, é essencial para não frustrar esse aluno que foi procurar por um professor com o desejo de se dedicar à música e que viu seus planos frustrados, que o professor não teve a sensibilidade
de conhecer quais as expectativas desse aluno e como ele poderia auxiliá-lo. E aqui eu não estou falando para enganar aluno. O que eu estou falando era para não enganar a si mesmo, porque todos nós, um dia, tivemos uma formação musical geral antes de nos especializarmos. Vamos tomar cuidado para não transferir para o aluno aquilo que nós gostaríamos de fazer, aquilo que nós gostaríamos de ter feito. E para isso a gente precisa conhecer, então, o perfil do aluno. É claro que nós não podemos dar aula para uma senhora de 65 anos da mesma forma que nós damos aula para um adolescente de 16. São perfis diferentes, são objetivos diferentes, são expectativas diferentes, são caminhos diferentes, experiências diferentes. Então, obviamente, para ser um bom professor, a gente precisa conhecer esse aluno, conhecer esse perfil. E eu fiz aqui um perfil bem radical, né, um e outro, para que fique bem claro, mas, por vezes, dentro de uma mesma faixa etária, 1000 perfis diferentes. Então, você precisa perceber qual é o perfil do aluno, qual é o objetivo dele, qual é a expectativa dele, para que você possa atendê-lo e, principalmente, mantê-lo dentro do universo da música. Que você possa fazer com que ele se realize fazendo música da mesma maneira que você se realizou, mesmo que por outro caminho. Que você seja sempre um auxiliar para que esse aluno descubra o universo musical e não um obstáculo para ele. Eu costumo, nas minhas aulas, apresentar um vídeo do César Camargo Mariano, que ele diz que quando você vê que o seu filho tem algum pendor musical, pega o violão e tenta alguma coisa, pega o piano e fica ali dedilhando, deixa ele lá. Deixa ele lá, deixa ele se divertir, deixa ele descobrir, deixa ele desabrochar. E depois que ele desabrochar, assim como a fala, e a gente sempre fala isso também na aula de didática, a criança ouve, ela vai ouvindo aqueles sons e aí ela passa a querer imitar aqueles sons, e assim ela aprende a falar. Então, a mesma coisa deveria acontecer com o instrumento musical. Então, a pessoa primeiro explora o instrumento, tenta ali fazer alguma coisa, para depois ela ir procurar uma aula de música e entender o que ela está fazendo, para que um professor facilite o caminho dela nesse descobrimento, para que o professor seja realmente um orientador e não um ditador de métodos, certo? A outra dica que eu dou para ser um bom professor é organizar. Então, organizar tudo, gente. Planejar as suas aulas. Não se admite mais um professor que hoje entre numa sala de aula e não saiba o que vai ensinar para o aluno, não saiba o que falar, não saiba qual método vai usar, que exercício o aluno está, que repertório ele vai fazer, ou seja, que não planeja as suas aulas, que não traga para a aula um material preparado especificamente para a aula. Olha, nós estamos trabalhando aqui escalas maiores, eu trouxe para você esta música, esta partitura, onde nós trabalhamos a escala maior dentro da partitura. Então, é necessário que o professor se organize, planeje as suas aulas, prepare materiais, pense no aluno durante a semana. Não na hora da aula vai descobrir o que o aluno estudou, não estudou, está fazendo ou não está fazendo. E tenha sempre materiais alternativos, para que você possa utilizar no caso de uma, aspas, emergência. O aluno não estudou muito, você tem que ter um material ali para que a aula dele renda de alguma maneira. Para que que você e ele não desperdicem esse horário de aula, mas que vocês estejam dentro do mundo da música durante essa hora de aula que vocês fazem ou algo assim. Então, prepare materiais, tenha materiais alternativos, planeje as suas aulas e respeite horários. Gente, hoje em dia, por mais que você seja desligado, seja, bom, enfim, artista, seja, por mais que aquele estereótipo do músico que é
esteja enraizado na nossa sociedade, é imprescindível que você respeite o horário. Ninguém gosta de ir para a aula e não começar no horário, não terminar no horário, não saber quando vai ter ou não vai ter, não respeitar uma agenda. Portanto, parece redundante falar isso, mas como em qualquer profissão, é uma questão de respeito para com o seu aluno. Respeite os horários, mantenha uma regularidade de aulas planejadas e preparadas. Certo? A outra dica que eu dou é inovar. Isso tem a ver com aquela primeira dica que eu dei lá atrás, né? Que é sobre atualizar-se. Então, veja bem, você tem... Muitos utilizam o mesmo material há 20, 30, 40, 50 anos. É claro que nós não vamos deixar de tocar Bach, é claro que nós não vamos deixar de tocar Mozart, é claro que nós não vamos deixar de estudar Oscar Peterson, é claro que nós não vamos, mas inove. Vá buscar o que tem de novo, vá conhecer coisas novas, principalmente no uso de materiais. Eu coloquei esse slide aí no fundo de uma aula em grupo de piano, né? Com o software, num telão, uma TV, o pessoal, ou seja, tente manter o interesse do seu aluno. Tente inovar a cada vez mais para que a aula fique cada vez mais dinâmica, mais interessante e que o aluno se engaje cada vez mais. Eu lembro que uma determinada oportunidade, numa discussão com um grupo de escolas de música e lojas, onde uma loja falou uma coisa, isso faz alguns anos, né, extremamente, hoje lógica, mas na época era uma grande novidade, que o principal concorrente da loja dele, de instrumentos musicais, não era a outra loja de instrumentos musicais, mas a Casas Bahia, que vendia videogame. Então ele falava, como é que a gente faz para tirar uma criança, um adolescente da frente do videogame e colocá-la na frente de um piano, de uma guitarra, de um baixo, de uma bateria, de um saxofone, de um violino. Esse é o nosso principal concorrente. Então, para isso, nós temos que inovar. Nós temos que usar materiais diferentes. Nós temos que buscar por novas tecnologias que nos permitam deixar a aula mais interessante, mais engajada, mais dinâmica, mais informativa, mais didática e assim por diante. E para isso, muitas vezes, a gente usa, então, métodos alternativos. Você sempre está acostumado a... Vou dar um exemplo que eu dei outro dia numa aula que me parece que funcionou muito bem. Se você sempre está acostumado a usar o Anon com seus alunos de piano, e quem aí não é aluno de piano, professor de piano, dá uma pesquisada o que é o Anon, que é um livro de técnica, né? Se você... Por que não usar um Jazz Anon, que é um pouco mais voltado para esse universo do jazz? Por que não usar? Ou seja, vá buscar um método alternativo. Se o aluno não está acostumado com determinado tipo de linguagem musical, procure ensiná-lo utilizando outra linguagem. Se ele não gosta de um determinado estilo, procure ensiná-lo utilizando um outro estilo. Ou seja, inove. Você não precisa dar sempre a mesma aula do mesmo jeito. Você, apesar de ter uma coerência, um método, uma lógica, você não precisa fazer com que todos os seus alunos toquem as mesmas músicas, que eles tenham o mesmo repertório, que eles, cada um é individual, cada um tem sua individualidade, cada um tem... como nós falamos no slide anterior. Cada um tem o seu perfil. Portanto, inove. Vá atrás do que tem de novo. Nós ouvimos aí o professor Leandro, quem assistiu à palestra de prática de banda, falando de uma plataforma para as aulas de prática de banda, que chama Soundtrap. Vá atrás. Nós temos hoje sites na internet que oferecem de tudo um pouco. Há alguns anos, se você quisesse aprender síntese sonora, você tinha que comprar um sintetizador
para aprender a mexer nos botões e fazer o som do jeito que você queria e tal, não sei o quê. Hoje você tem softwares e você tem até sites na internet que você aprende tudo isso mexendo nos botões e ouvindo o resultado em tempo real. Então, deve-se ir atrás do que tem de bom, do que tem de novo, do que tem de interessante para você oferecer para o seu aluno. Principalmente, é importante que, além de atender as expectativas do aluno, você, como eu disse, amplie os horizontes desse aluno. Você mostra para ele que há mais do que aquilo. Se ele só quer aprender bossa nova, e de repente você pode apresentar para ele um outro estilo com o qual ele se identifique, que você consiga fazer um outro tipo de trabalho, que ele aumente o seu conhecimento, que ele aumente eu costumo dizer, a sua biblioteca, né? Que ele aumente o seu repertório, é ótimo. Então, sempre inove e não fique parado naquilo que você está acostumado ou acomodado a fazer. E, por último, inspirar. Gente, a gente já vinha falando no slide anterior sobre apresentar novidades. Então, isso é que inspira o aluno. O aluno quer tocar aquela música, quer tocar aquele determinado ritmo ou estilo, ou se a gente está falando aqui em aulas em grupo ou aulas, digamos, de educação não formal, né? Nós não vamos formar apenas instrumentistas, nós vamos apresente novidades. Nós não vamos hoje inspirar um aluno, de novo, utilizando o mesmo repertório que se utilizava há 50 anos. Nós temos que apresentar novidades, nós temos que inspirar o aluno, nós temos que fazer com que ele tenha vontade de se desenvolver, nós temos que fazer com que ele tenha vontade de se dedicar cada vez mais ao instrumento e ir para frente. Então, inspire o aluno. Olha, você está fazendo isso hoje, mas amanhã você pode fazer isso aqui. Olha, você está fazendo isso aqui hoje, mas ouve isso aqui. Veja onde você pode chegar. E, principalmente, seja um modelo para o seu aluno. Como nós falamos lá atrás, geralmente, nós lecionamos, principalmente quando se trata de instrumentos musicais, da mesma maneira que nós recebemos aulas, né? Então, a gente vem numa corrente, ou seja, nós usamos como nosso modelo de professor o professor que nós tínhamos. Então, seja um modelo para o teu aluno, como instrumentista, ou como músico, ou como... E esse ser modelo envolve uma série de características, né? Então, primeiro, obviamente, é aquilo que a gente falou do conhecimento técnico, do conhecimento teórico. Você saber sobre aquilo que você está falando, você ter propriedade, você ter autoridade sobre o que você está falando. Então, isso traz para o aluno uma segurança e ele vai cada vez mais se espelhar em você. Mas também seja um modelo nas suas atitudes, seja um modelo na sua visão de mundo, seja um modelo no seu bem-estar em ser professor de música, no seu contentamento em ser professor de música, no seu prazer em fazer música e ter música como sua profissão. Isso é imprescindível. É você ser um modelo para o seu aluno em todas essas vertentes, e não apenas como um grande instrumentista, embora isso também seja necessário. Nada melhor para um aluno se esforçar a tocar uma determinada música de repertório do que ele ouvir alguém tocando muito bem. Falar, eu quero chegar lá, eu quero tocar como ele. Então, seja um modelo para o seu aluno. Inspire o seu aluno. Faça com que ele almeje ser, no mínimo, igual a você. E você, cada vez mais, seja melhor também. Há um dos nossos educadores que dizia que não há melhor professor do que aquele que aprende para ensinar. Porque o aluno leva ele para frente e ele vai para frente também. Então, muitas vezes o professor vai ensinar o que não sabe e, por conta disso, ele precisa estudar e aprender. E aí ele se enriquece cada vez mais e ele é cada vez mais rico na sua experiência. E entusiasmar-se. Gente, entusiasmar-se com tudo.
com cada pequena vitória do aluno, com cada conquista, com cada novo elemento que ele aprende e domina, com cada... Porque é um trabalho conjunto, seu e dele, é um trabalho de equipe, e você deve se entusiasmar com cada uma dessas pequenas vitórias, pequenas conquistas. Você deve, sobretudo, entusiasmar-se com as vitórias, sem criticar demais as derrotas. Então, veja bem, são poucos os alunos que estão no nível de você conseguir criticá-lo por algo de maneira assintosa, que ele não se sinta pessoalmente ofendido. Isso, no fim, poucas vezes tem resultado, né? É muito mais inspirador você se entusiasmar quando ele acerta do que você criticar quando ele erra. Podem ter certeza disso. Isso funciona com crianças, isso funciona com filhos, né? Então, você deve se entusiasmar cada vez mais com as pequenas vitórias que o aluno tem. Você deve se entusiasmar em dar aulas, você deve se entusiasmar em prepará-los para um recital, você deve se entusiasmar que eles façam boas provas, você deve se entusiasmar que eles façam uma boa apresentação, você deve se entusiasmar. Ou seja, como já dizia Suzuki, que é um dos educadores que a gente estuda no curso de didática, o professor tem que estar sempre de bom humor e pronto a ajudar. Não importa quantas vezes ele tenha que repetir, não importa quantas vezes ele tenha que explicar, não importa quantas vezes ele tenha que fazer ou demonstrar, o professor tem que estar sempre de bom humor. Porque, se ele é um bom professor, ele tem a certeza absoluta que o aluno vai aprender, porque todo mundo pode aprender música. Então, essa certeza, essa segurança de que todo mundo pode aprender música faz com que o professor esteja sempre de bom humor e que o professor sempre consiga transmitir serenidade, alegria, entusiasmo para o seu aluno. Então, basicamente, essas foram as dicas que a gente tem para ser um bom professor, que a gente fala um pouco mais durante o nosso curso. Obviamente é diferente você dar aula para uma turma de educação musical, uma turma de musicalização infantil, um aluno que quer se dedicar ao instrumento, um aluno autodidata, uma criança, um adulto, alguém que já veio formado, alguém que você tem que formar, alguém que você tem que corrigir os hábitos. Então, cada um tem o seu perfil e é imprescindível para o professor, então, analisar esse perfil, como nós falamos lá, conhecer esse perfil. Verificar como eu posso, como professor, auxiliar esse aluno a se desenvolver. E isso é o mais importante. Essa é a verdadeira vocação. Como eu posso fazer com que este aluno seja melhor do que eu? Se todo professor tiver isso em mente, nós vamos ter, com certeza, alunos muito melhores, instrumentistas muito melhores, músicos muito melhores, público muito melhor e todos dentro do universo da música, fazendo com que essa roda gire. Creio que era isso, gente, que eu tinha falado para vocês. Perguntas? Vamos lá, Newton. Opa, agora sim, vamos lá, Newton. Pô, antes de mais nada, muito obrigado aí por compartilhar, o pessoal já elogiou bastante. E queria começar falando que a gente fez uma pesquisa aqui. Com as pessoas, a gente descobriu aqui, a pesquisa foi quem já é professor e 37% disse que não quer ser, que não é professor ainda, mas quer ser. 31% já é professor e 31% não é e também não quer ser. E acho que de acordo com tudo que você falou, também legal que as pessoas estão sendo sinceras, nem todo mundo tem que querer isso, né? Exatamente. Cada um já encontrou seu talento. Mas a gente tem aí uma maioria, que quer ser professor, mas ainda não é. E 1/3 aí que já é professor. Inicialmente, qual que é uma recomendação para esses que querem ser professor, mas que ainda não são? Qual que é o caminho para isso?
Bom, o caminho é um pouco o que a gente já falou. Primeiro, estudar muito, dominar o que você faz e, obviamente, tudo tem que ter um início. Não tem como a gente falar assim, não, só vou começar a dar aula depois que eu tiver 30 anos de experiência, porque nunca nós vamos chegar a 30 anos de experiência se não começar a dar aula. Então, na verdade, há diversos tipos de públicos diferentes que você pode abordar para dar aulas. Então, vamos lá. Se você é um grande instrumentista, dê preferência a pegar alunos do seu instrumento, que você... e há determinadas faixas etárias mais simples. Então, os adolescentes geralmente são mais receptivos, os adultos são um pouco mais resistentes, as crianças são um pouco menos engajadas. Então, procure um público com o qual você se identifique e comece. É a melhor maneira. Eu sempre acredito, embora muitos não creiam nisso, mas eu sempre acredito que você começar com aulas em grupo seja mais tranquilo. Por incrível que pareça. Porque o próprio grupo auxilia o professor a fazer a aula correr bem. Então, sejam matérias teóricas, sejam mesmo disciplinas práticas, assim, dar aula em grupo dá um jogo de cintura muito bom, né? Você consegue, de certa forma, se sair melhor quando você está começando, do que já ter um aluno ali olhando na sua mão para saber de que jeito você faz aquilo, e às vezes isso desequilibra um pouco. É uma visão. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Procure, seja numa escola, seja particularmente, mas dar aula para alguns poucos alunos, porque um outro erro que todo mundo faz é assim, vou dar aula de música, vou procurar uma escola e vou dar 30 aulas por semana. E não é fácil, porque há um desgaste muito grande, como eu falei, você precisa preparar a aula, você precisa organizar, você precisa conhecer o aluno, você precisa ter experiência. Então, comece devagar, 1, 2 alunos, uma turma, 2, até que você vá pegando segurança, experiência, para depois ir para voos maiores, né? Eu acredito assim. Não sei se eu respondi. Com certeza respondeu. E, inclusive, acho que você está tendo vários feedbacks aqui, eu vou ler alguns comentários, o pessoal adorou a aula. A Júlia Rodrigues diz que aula maravilhosa, Júlio Aires, que aula, Júlia Rodrigues, estudar, Milene, muito bom, Vinícius falou demais a aula, obrigado por esse conhecimento, a Bárbara falou, professor, você é o melhor, a maneira como você explica demais, suas aulas são as minhas preferidas. Então, acho que está dando certo, né? Quer dizer que a didática está funcionando, né? No final das contas, o que mais importa, né? O que você falou, Newton, mas o que mais importa é o aluno compreender, né? A verdadeira comprovação que a aula foi boa é o aluno entender que conseguiu dar um passo a mais. Exato, e não adianta, muitas vezes o professor se esquece. Duas coisas que eu sempre falo nas minhas aulas também, que eu acho muito importante frisar aqui. O professor muitas vezes se esquece que o aluno não tem o conhecimento que ele tem e que, portanto, é necessário que o professor mude o seu nível de conversa. Então, não adianta eu pegar um aluno iniciante e querer falar com ele no mesmo nível que eu vou falar com o meu colega. A coisa é diferente. Então, o professor tem que se adaptar ao aluno e não o contrário. Né? E muitos professores querem que o aluno se adapte a ele, e assim não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, o que eu sempre coloco aí como fator primordial é o seguinte: o que eu quero dando aula de música? Eu quero desenvolver um músico? Se eu quero desenvolver um músico, eu vou fazer o máximo possível para isso. Então, eu preciso me adaptar para que o aluno depois me siga, e não o contrário, né? Acho que é um pouco por aí. E muita gente esquece disso, né? O professor, às vezes, coloca um nível muito acima e não há diálogo, né? É como se eu fosse falar hoje com um neurocirurgião e ele começasse a me explicar sobre o cérebro. Eu falo, olha, desculpa, para mim isso é grego, né? Eu não estou entendendo nada. Então, é muito necessário isso, que haja uma empatia, que o professor se coloque bem no lugar do aluno. Como é que eu entenderia isso? Como é que, eu não sabendo nada, por onde eu tenho que começar?
para entender. E aí ele vai conseguir essa proximidade maior com o aluno e vai conseguir passar. Mas o principal é isso. Qual o objetivo que eu tenho em dar aula de música? É formar um músico? É formar um indivíduo? É fazer com que ele entenda a música? É fazer com que ele conheça a música? É fazer com que ele... É formar um público? É formar uma plateia? Ou seja, é disseminar a música, que é aquilo de que nós mais gostamos. Então, aí tudo fica mais fácil. Agora, se o meu objetivo ao ter um aluno é mostrar o quanto eu sou bom perto dele, a coisa começou errada. Fugi muito? Perfeito. Não, acho que foi ótimo. E aproveitando, né, acho que trazendo de novo para o que acontece dentro das nossas aulas, a ideia é que o aluno vá desenvolvendo essa habilidade no decorrer do que ele está trazendo conhecimento. Então ele está estudando harmonia, está estudando percepção, está estudando instrumento, está fazendo aula de banda. Alguns aí nesse meio do caminho já estão começando a dar aula, né? Então a gente tem vários casos, inclusive, de alunos que entram aqui, já começam a dar aula logo nos primeiros, tá nos módulos ainda intermediários, né? E já está mais ou menos seguindo isso que você falou, né? Tá dando aula para um amigo, tá dando aula para um aqui, outro ali, já começa a desenvolver a disciplina de didática. Um ponto importante, que a gente tem uma recomendação, né? E deixa eu puxar aqui de novo a imagem da grade. A gente tem uma recomendação que tenha como pré-requisito um pouquinho de conhecimento anterior para fazer a aula de didática, para ter um aproveitamento melhor, né? Tem gente que vai fazer mais de uma vez, porque ainda é iniciante e já quer aprender essas habilidades, mas faz mais sentido quando você tem mais conhecimento, né? Então, quando você já tem um conhecimento, ali você está ali no módulo 4, que tem conhecimento, já está estudando harmonia, já está estudando, já teve a parte básica de teoria, está estudando percepção, começa a fazer mais sentido, porque ele realmente consegue saber o que passar, né? Ele tem bagagem suficiente, não apenas a didática em si, se não tiver o conteúdo suficiente para transferir. Exatamente, e a gente sempre diz o seguinte, é bom ter uma pequena experiência que seja de didática, para fazer aula de didática, porque são discutidos assuntos relativos ao dia a dia mesmo. Muitas vezes a gente tem discussões sobre casos específicos do dia a dia, então é importante que o aluno tenha um pouco dessa experiência e também por ter algum conhecimento, porque quando nós falamos dos educadores, por exemplo, são necessários alguns conhecimentos. Então, vou dar um exemplo assim, bem simples aqui, né? Quando a gente fala que um determinado educador utilizava como base uma escala pentatônica. E aí o aluno tem que realmente ter uma ideia do que é uma escala pentatônica, né? Senão nós vamos ter que voltar. Tudo. Então, é importante ter esse conhecimento para fazer aula didática, mas é o que você falou, mesmo que você faça às vezes mais de uma vez, a cada vez se aproveita mais coisa, porque você tem algumas discussões diferentes ali que podem enriquecer o processo, né? Com certeza. Muito legal. A gente tem mais algumas perguntinhas aqui, mas antes, já lembrando então que você quiser participar do curso de formação musical, vai ter aula de didática ali no meio da grade curricular. É uma das disciplinas optativas que você pode fazer. As aulas acontecem de forma EAD e você tem os plantões aí com o Newton para tirar suas dúvidas particulares. Quem já está dando aula, quem já está trabalhando aí no dia a dia, pode tirar as dúvidas particularmente aí com o Newton para que ele vá te ajudar aí também no decorrer do seu trabalho. Então, a gente está com as vagas abertas para essa modalidade que é de aulas ao vivo. Então, não são... essas vagas ficam abertas só realmente no começo do semestre, porque depois ou as turmas enchem, ou então a gente tem... as aulas já iniciaram e aí você só consegue participar da turma de gravação. Você que se matricular até o final da semana da formação musical, na verdade até segunda-feira, vai ter a possibilidade de ganhar um mês de aulas particulares. Aí você pode escolher aula de violão, aula de piano, ou aula de saxofone, canto, enfim. O que você quiser vai estar à sua disposição, beleza? E você que está esperando aí, pode também, deve tirar um print, anotar esse código aí, que esse código vai ser muito importante para você participar do sorteio. A gente vai ter um sorteio no domingo, então coloca aí na agenda
domingo às 11h30, na palestra bônus que a gente vai ter. A gente vai fazer um sorteio e você vai precisar de todos esses códigos aí para você ter mais chances de receber uma assinatura de 6 meses do Plano Black, onde você vai ter, além da aula de didática, todas as demais aulas ali da grade curricular para você realmente conquistar a alta performance na música. Beleza? Mas a gente tem mais algumas perguntas aqui, Newton. Vamos lá. O Júlio Aires, ele pergunta aqui, ele fala que no ensino básico o objetivo é formar indivíduos. Mas como conhecer o perfil e as expectativas da turma? Tá, quando se trata de turma é um pouco diferente, porque na verdade você está trabalhando dentro de um núcleo, né, de uma comunidade, de uma sociedade, que basicamente teriam um perfil parecido, né? Então, se você vai dar aula numa escola, vou dar aqui um básico, né? Se você vai dar aula numa escola de alto poder aquisitivo, sei lá, vamos lá, porque é o estereótipo aqui, num bairro nobre da cidade, você provavelmente vai ter o mesmo perfil de aluno ou algo muito parecido, principalmente quando se trata de crianças, né? Então, as crianças, elas são muito influenciáveis. Então, elas se influenciam entre si, você acaba tendo um perfil muito parecido. Se você vai dar aula numa ONG, numa periferia, você tem uma outra visão, um outro perfil, uma outra coisa. É claro que cada aluno tem a sua especificidade, cada aluno tem a sua personalidade própria, mas dentro de uma aula em turma, o professor é capaz, ou deve ser capaz, de perceber essas personalidades, essas características e fazê-las surgir. Tem aqueles alunos um pouco mais tímidos, tem aqueles alunos um pouco mais atirados, tem aqueles alunos que participam de tudo, tem aqueles que não participam de nada, tem aqueles que você precisa puxar muito, tem os outros que já fazem as coisas com mais facilidade, e aos poucos você vai conhecendo cada um desses alunos e sabendo tratar com cada um deles. Do ponto de vista de objetivo e perfil, no entanto, você tem um objetivo traçado pelo plano de ensino da própria instituição. Então, não há muito como você sair disso. O objetivo é levar o aluno do ponto A ao ponto B. Ele tem que adquirir uma série de conhecimentos e você tem que fazer com que ele se engaje nesse mundo da música. Cada um deles aí vai ter uma dificuldade, uma facilidade, e cabe ao professor verificar cada um deles. Mas no dia a dia, para quem já deu aula em escola, para quem já deu aula em turma, no dia a dia você vai percebendo isso, e é muito fácil. Você não precisa fazer uma anamnese como se fosse um médico, né? Na conversa, na convivência, você vai percebendo isso. O importante é o professor ter consciência disso e não deixar passar isso batido. Então, não adianta você entrar numa turma e achar que todo mundo é igual. Não, não é. Eles têm o mesmo perfil, eles estão com o mesmo objetivo, ou a instituição tem o mesmo objetivo, mas cada um é um. Agora, o professor tem que ter consciência disso. Eu tenho um aluno mais assim, eu tenho um aluno mais assado, eu tenho um aluno que é mais estudioso, tem um que não quer saber, tem um que eu vou ter que trazer para a música, tem um que já tem a música dentro dele, então no dia a dia você vai percebendo isso. Mas, basicamente, os objetivos aí são traçados pela instituição, né? E não pelos alunos. Perfeito. O Davi está com algumas dúvidas do curso, e normalmente eu que respondo, mas aqui essa pergunta vai ter mais a ver ainda com o Newton, né? Como vocês sabem, ele é o coordenador do curso, e todo mundo que se matricular vai passar por uma orientação com ele, vai fazer uma entrevista individual com ele, e ele vai direcionar quais as melhores matérias, quais as melhores disciplinas para o nível de cada um. Afinal, tem gente que já entra com conhecimento, tem gente que entra sem saber nada, então tem muito a ver com a dúvida aqui do Davi. Ele pergunta se para passar para os módulos intermediários eu consigo passar direto. Pergunto, pois eu já tenho conhecimento de teoria e estruturação. Posso assistir às aulas que quiser e o que achar conveniente com os meus objetivos? Então, Davi, eu vou passar a palavra para o Newton, mas não somente o que você achar conveniente, mas também vai ter o direcionamento do Newton, que ele também vai ter uma visão estratégica do curso, uma visão didática do curso, para te ajudar com as disciplinas adequadas. Mas passa aí para o Davi, Newton, como ele pode fazer. Basicamente, sim. Você pode assistir qualquer aula que você queira, o curso todo está aberto. O que ocorre é que
muitas vezes, embora a gente tenha uma formação já sólida, como você diz, conhece percepção, conhece estruturação, conhece teoria, muitas vezes há lacunas dentro desse processo. Cada escola tem o seu plano de ensino, o seu encaminhamento, vamos dizer assim, das diferentes matérias. E, por vezes, apesar de você ter estudado em outro lugar, já está mais avançado, você pode ter alguma lacuna no seu aprendizado. Então, por isso nós fazemos a orientação pedagógica, por isso nós fazemos um teste de nivelamento, por isso nós trocamos uma ideia, é uma conversa, não é nenhum vestibular, nada assim, mas para saber se realmente você tem lacunas a preencher ou se você está dominando o assunto, e a gente faz uma orientação e te indica quais seriam as disciplinas mais adequadas para o nível que você está, para o seu nível de conhecimento. O que nós queremos sempre, e voltamos lá ao nosso primeiro slide, né? O que nós queremos é que vocês se formem músicos, é que vocês tenham uma formação musical completa, é que vocês tenham um conhecimento musical completo. Nós não queremos que vocês passem de ano, né? Esse é o nosso objetivo. Mas também não queremos que vocês fiquem marcando tempo ali, eu tenho que assistir, não. Então, a gente faz uma orientação pedagógica, a gente te orienta quais as disciplinas mais adequadas para o teu nível de conhecimento, e você passa a fazer aquelas disciplinas, então. Nada impede que você dê uma sapeada nas outras e veja como é que está a coisa lá. O que nunca acontece, até pela quantidade de alunos que a gente tem assistindo às aulas e às gravações, é que os conteúdos de cada módulo eles são específicos dos módulos, né? Então, se você tiver uma dúvida do módulo anterior, o professor, se for algo rápido, vai conseguir te responder, mas se for algo que ele vai ter que gastar muito tempo, ele vai te orientar a assistir a aula no outro módulo, tá? Mas a gente bate esse papo, faz essa orientação e te dá o melhor encaminhamento aí para as disciplinas que você possa aproveitar melhor o teu curso, sem perder tempo, mas também sem deixar lacunas de aprendizado, tá? Respondido, Davi. Qualquer coisa, faz o complemento. A gente colocou aí também no chat. Quem tiver dúvida pode entrar nesse grupo aí. De todos os grupos que vocês estão, eles só servem para comunicados, para vocês receberem os links, receberem as mensagens. Vão receber logo amanhã de manhã como acessar a plataforma e ver os replays, para quem perdeu algum código ou perdeu alguma aula. Mas esse grupo específico, que você vai entrar nesse link, ele é um grupo que fica aberto, então você pode fazer suas perguntas lá. É um grupo só para as pessoas que estão querendo entrar no curso, mas ainda tem algum tipo de dúvida. Então, clicando nesse link, você entra lá e fique à vontade, porque a gente tem, como a gente disse, várias opções de cursos. Como já teve uma pergunta ali em cima, para quem está na dúvida se entra no Black para ter aula ao vivo ou entra no plano de gravações. Tem gente que quer fazer somente uma aula específica. A gente tem todos esses tipos de opções, vocês podem ficar à disposição. Certo, gente? Posso complementar? Por favor. Posso complementar só uma coisinha? A gente fala muito, muitas vezes, e essa é uma luta minha de muitos anos, né? Música é uma coisa simples, gente. O que a gente quer é simplificar a vida de vocês. Quem assistiu a nossa palestra outro dia de teoria musical viu que a ideia é essa. Não é complicar, é simplificar. O que a gente quer não é que... A gente quer formar músicos de uma maneira fácil, tranquila, prazerosa, proveitosa, coerente, consistente, mas não complicada. Nós queremos simplificar para que tenha mais pessoas fazendo música, para que a gente tenha mais músicos, para que a gente seja mais valorizado e assim por diante, tá? Então, como é complicada a coisa. Não é nada complicado. É super simples, é acessível a qualquer um. Já disse na palestra, falo agora de novo. Como dizia Suzuki, qualquer um pode aprender. É só ter o professor correto, orientando de maneira correta. Então, quem quer fazer qualquer disciplina, vocês vão ver que é uma coisa que muito prazerosa, na verdade. Tá? Era isso. Ok. A Laísa pergunta se pode acessar mais tarde com o link da aula. Pode sim, Laísa. Por enquanto, ainda ela falou que assistiu com atenção meio difusa. Gostaria de assistir. Acho muito interessante o conteúdo da aula de hoje. Laísa, vai ficar liberada assim até amanhã, tá? E aí depois a gente faz a troca pelo replay, que é um pouquinho diferente da live, porque vai ser só a aula específica. Então, pelo menos até amanhã de manhã tá liberado. Mas se amanhã não tiver o replay ainda ao vivo,
você já vai ter o replay com certeza até o final de amanhã mesmo, ou no sábado. Então, a partir de amanhã está tudo liberado. Na verdade, a gente está contando já que tenhamos todos os votos, mas até agora os votos estão acontecendo, então, partindo do pressuposto que vai dar tudo certo. O Júlio pergunta se tem alguma dica para aprendermos a dar aulas a alunos com necessidades especiais. Alunos com necessidades especiais exigem professores com qualidades especiais. Há alguns cursos específicos para isso, obviamente. O que eu sugiro, a primeira coisa que você tem que ter, e aqui vai parecer um tanto quanto piegas, mas a verdade é muito amor, né? Então você tem que ter realmente muito amor por essa profissão, e muita vontade de se doar. Eu já tive alunos especiais. É muito trabalhoso, mas é muito recompensador. Então, é uma experiência que todo mundo deveria ter. Mas, a minha sugestão, procure conhecer um pouco desse universo, sendo assistente de um professor, ou trabalhando junto com outro professor, ou tendo algum apoio, porque muitas vezes, além do desgaste físico, do desgaste intelectual, há um desgaste emocional. Então, é bom sempre ter alguém junto. Começar, talvez, uma instituição como um assistente, saber aprender como lidar com os portadores de necessidades especiais para que você não os prejudique. As pessoas geralmente são mais sensíveis, né? Então, o professor tem que ter muito mais sensibilidade do que o normal. Então, essa é basicamente a minha dica para isso. Procure algumas instituições, seja voluntário, se você tem essa vontade ou se você tem essa necessidade, seja voluntário, vá a alguma instituição, aprenda com quem já tem experiência, para que você não prejudique as outras pessoas, tá? Perfeito, é isso. Então, pessoal, agradecer aí ao Newton pela presença. Newton, obrigado. Obrigado por compartilhar o conhecimento, em nome de todo mundo que está aí acompanhando. E é isso, você quiser dar continuidade aí para o teu curso e quiser dar um próximo nível e se tornar um professor melhor, tem a oportunidade aí de se inscrever no curso de formação musical. Se estiver no plano VIP, você tem as aulas ao vivo, vai poder participar de todas elas, interagir com os professores, tirar as dúvidas. Se for para o plano Pro, não tem problema nenhum, vai ter acesso às gravações também. O plano VIP está com valor promocional de R$ 180 por mês, são 6 parcelas de R$ 180 ou R$ 997 à vista. Você vai ter acesso a todas as aulas da grade curricular participando ao vivo. E, especificamente, só até segunda-feira, você vai estar com uma condição especial. Você vai ganhar um mês de aulas particulares do Ateliê Glam Music, de qualquer instrumento ou canto. É um curso que só ele tem o valor de R$ 490. Você está recebendo de presente aí por se matricular no plano VIP. No plano Pro, se você não tem necessidade das aulas ao vivo, você tem acesso a tudo isso também, porém sem as aulas ao vivo, e aí você vai pagar 6 parcelas de R$ 90. R$ 90 por mês, você não paga nenhuma aula particular para alguém, tá? Para um bom professor, dificilmente você consiga uma aula por menos de R$ 90. A gente está te dando acesso a mais de 500 horas de conteúdo gravado, então é uma oportunidade de ouro para você que quer ter alta performance e quer dar um passo a mais na sua carreira musical, se aprofundar ou mesmo ter um pouco mais de conhecimento e se divertir. Serve para todos os gostos. Legal? Pessoal, então obrigado a todos que estiveram presentes. Newton, mais uma vez, obrigado. Boa noite, obrigado pela participação. E amanhã... agradeço, uma boa noite a todos. Isso aí. E amanhã a gente está de volta com 3 da tarde com música de câmara com a professora Carolina Rosati, que vai estar aí para falar um pouquinho de você que é da música erudita e quer tocar em grupo. Ela vai mostrar um pouquinho a dinâmica de como que se faz isso de forma online. Beleza, gente? Obrigado a participação de todos e amanhã a gente está de volta às 3 da tarde. Quem tiver dúvida, o link está aí na tela e a gente se vê amanhã. Um grande abraço. Imagine que você pudesse ter alta performance na música.
que você pudesse olhar para uma folha de papel e conseguir tocar no seu instrumento musical uma música que você nunca ouviu. Ou então, ouvir uma música ou o solo do seu músico favorito e não apenas tirar essa música de ouvido, mas conseguir registrar esse trecho musical com naturalidade, como se estivesse simplesmente escrevendo no seu idioma nativo. Ou quem sabe, ao invés de tirar o seu solo favorito, você preferisse improvisar um solo com total consciência do que você está tocando. Ou ainda, transformar pequenas ideias musicais que você tenha em músicas lindas, que utilizem técnicas de arranjo ou de composição de acordo com o seu gênero musical favorito. Mas talvez você prefira se imaginar tocando ou cantando em uma banda ou grupo. E esse grupo tenha tanto entrosamento que você consiga se comunicar musicalmente com os outros integrantes com a mesma facilidade que você conversa com alguém. Ter alta performance na música é poder fazer tudo isso com maestria, para elevar seu conhecimento musical para o próximo nível, seja por uma imensa paixão pela música ou para se transformar em um profissional qualificado e viver dessa paixão. Você pode achar que isso só é possível para aquelas pessoas que nasceram com um talento enorme ou que começaram a se dedicar para a música ainda na infância. Ou mesmo achar que a profissão da música não vai te dar um bom futuro. Então, dá uma olhada nas histórias de algumas pessoas que já passaram pela mesma dúvida que você. E daqui eu consegui meus trampos. Dou minhas aulas particulares também, com bastante do que aprendi aqui me deu bastante bagagem. Consegui gravar um disco com indicação de um professor daqui. Tô compondo, fazendo uns freelas aí, alguns eventos. Hoje posso dizer que eu passei no vestibular para me ingressar na faculdade de música. Eu entrei no ateliê junto quando entrei na faculdade também, onde faço composição erudita na Unesp. E basicamente eu aprendi do zero aqui. Hoje já estou trabalhando de produtor, trabalho fazendo música eletrônica e produzindo grupos, bandas. Pretendo seguir a área de trilha sonora em animações infantis, curtas, coisas assim. Porque hoje em dia eu trabalho como produtora de conteúdo, toda vez que eu preciso escrever um texto sobre música, eu tenho muito mais embasamento, muito mais conhecimento e posso falar sobre isso com propriedade. Foi por ter demorado tanto para entender o que realmente importa no estudo musical e por querer evitar que outros estudantes de música tenham que procurar tanto para encontrar uma forma de dominar a música que eu tomei uma decisão. 10 anos depois de ter fundado o Atelier de la Musique, eu entendi que esse projeto deveria ir muito além da nossa região e decidi transformar toda a nossa experiência musical e pedagógica em um curso profissionalizante de música 100% online, o curso de formação musical. O curso de formação musical vai muito além de um curso de teoria e prática e muito mais longe também do que os conteúdos que você já deve ter visto na Semana da Formação Musical ou na Jornada da Carreira Musical, eventos que recebem milhares de estudantes de música todos os anos. Esse curso vai te trazer um aprofundamento na música, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Seja você da música popular ou música erudita, iniciante ou já avançado. Esse curso vai te trazer um aprofundamento na música, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Seja você da música popular ou erudita, iniciante ou já avançado. O curso possui uma grade curricular dividida em 6 módulos, cada um com a duração de um semestre e mais um módulo profissionalizante. Todos compostos de aulas 100% online e que acontecem ao vivo, onde você pode interagir com os professores e alunos em tempo real. E claro, todas as mais de 500 horas de conteúdo ficam gravadas e 100% disponíveis para você assistir quantas vezes quiser. E se você achar que é muito para você, não precisa se preocupar, porque tudo isso é totalmente flexível e adaptado à sua realidade de tempo e dedicação. É como um Netflix, todo o conteúdo está disponível para você sempre que quiser, mas é você que dita o ritmo de estudo de acordo com o seu tempo e interesse. No primeiro módulo, você terá aulas iniciantes de estruturação musical, onde vai ter seu primeiro contato com a parte teórica da música, e com as aulas de coral e prática coletiva, onde vai ter seu primeiro contato com outros músicos e fazer música em grupo. Além de uma disciplina optativa, que você pode escolher entre as 10 opções disponíveis. Durante o primeiro módulo, você vai ter aproximadamente 4 horas de aula por semana para se aprofundar. No segundo módulo, a estruturação musical dá espaço às disciplinas de teoria, percepção e apreciação musical, onde você começa definitivamente a se aprofundar no conhecimento teórico. E na parte prática, abre o espaço para as práticas de banda para os alunos do popular e música de câmara para os alunos do erudito. Tudo isso acontece de forma 100% online por videoconferência e uma plataforma de ensaio que permite que a prática musical aconteça praticamente em tempo real, produzindo resultados incríveis que são apresentados 2 vezes por semestre em recitais que acontecem ao vivo, como você pode ver no vídeo.
módulos 2, 3, 4, 5 e 6, a estrutura do curso se mantém a mesma. Os conteúdos teóricos vão trazendo cada vez mais aprofundamento. A teoria se transforma em harmonia e a apreciação vai evoluindo a cada semestre e abre espaço para a história da música popular, análise musical e composição e arranjo. E as aulas práticas em grupo também evoluem e a cada semestre trabalham com um repertório mais avançado, com arranjos e interpretações cada vez mais bonitos e musicalmente complexos. E como você deve ter percebido, em todos os módulos você pode escolher uma disciplina optativa, que são matérias que complementam seu aprendizado teórico e prático. Entre elas você encontra a improvisação, que traz conceitos fundamentais para você melhorar seu improviso, audioacústica, onde você aprende a utilizar os principais equipamentos de áudio para utilizar no dia a dia, gestão de carreira, que ensina técnicas de marketing, produção e gestão financeira, para você conseguir alavancar sua carreira profissional na música. Didática musical, para aprender técnicas de ensino e se tornar um bom professor de música. Luthieria, que te ensina a regular instrumentos de cordas. E ainda piano e violão, para que você possa aprender um instrumento complementar para te auxiliar no seu instrumento principal. Mas apesar da grade curricular mostrar uma disciplina optativa por módulo, a grande verdade é que você pode fazer quantas quiser. Como falei, é como Netflix. Todo o conteúdo está disponível para você assistir sempre que quiser. Só até aqui, você já acumulou mais de 500 horas de curso. Portanto, nesses módulos, se seguir a grade curricular inteira, você terá uma carga horária de 6 ou 7 horas semanais, no mínimo, podendo chegar a mais de 10 horas de aula, se fizer várias disciplinas optativas. E por fim, o 7º módulo é onde você foca todas as energias para as disciplinas práticas. E talvez você tenha dúvidas sobre o funcionamento das aulas ao vivo e da plataforma de cursos. Para hospedar os cursos, a gente utiliza uma das maiores e mais seguras plataformas de cursos online do mundo, a Hotmart. E assim, conseguimos garantir estabilidade para que todos possam ter acesso 24 horas por dia. Dentro da plataforma, você pode assistir às aulas, alterar a velocidade dos vídeos, fazer anotações das partes mais importantes e também fazer download do material complementar. Além disso, você poderá praticar seu aprendizado em exercícios para ter certeza que está aproveitando o conteúdo e está pronto para seguir a próxima aula. Tudo isso pode ser acessado por computador, tablet ou celular. E para garantir que consiga acessar as aulas mesmo quando estiver sem Wi-Fi, com o aplicativo Sparkle, você pode salvar os vídeos em seu celular para não gastar seu pacote de dados. Já as aulas ao vivo têm uma dinâmica um pouco diferente. Elas acontecem pelo aplicativo de videoconferência Zoom e tem horário programado para acontecer. As aulas acontecem no período da noite, durante a semana e aos sábados pela manhã. Todas as aulas têm um horário fixo para acontecer, que é divulgado no início de cada semestre para você poder se programar com antecedência. Assim, você pode assistir às aulas ao vivo do celular, tablet ou computador e poderá interagir com os professores em tempo real para tirar suas dúvidas e garantir o melhor aprendizado. E eu não poderia deixar de falar da qualidade do nosso corpo docente. Afinal, são os professores que estão com você no dia a dia das aulas, garantindo que você evolua. E é esse um dos grandes pontos fortes do curso de formação musical. Afinal, nossa equipe é formada por professores com grande experiência profissional nos cenários musical e pedagógico. Professores graduados, pós-graduados, mestres e doutores em música, que estão altamente preparados para oferecer conteúdo de alto nível, de forma didática e descomplicada. Mas no meio de tantas aulas e de tanto conteúdo, você com certeza vai precisar de auxílio para montar uma grade curricular adequada para o seu nível e sua disponibilidade de horários. E pode ficar tranquilo com isso, pois assim que você concluir sua matrícula, você vai receber uma orientação pedagógica de um coordenador. Será uma reunião ao vivo, onde você poderá fazer um teste de nivelamento para verificar qual o módulo mais adequado para você, para que você aproveite todo o conhecimento musical que você já tenha. E então, receberá o direcionamento de um coordenador para escolher as melhores aulas para o seu momento musical. Você receberá uma orientação particular e individual da coordenação pedagógica do Atelier de la Musique, como parte do seu curso. Tudo isso é para garantir que você tenha a melhor experiência com a gente. Agora você tem 3 opções. A primeira delas é ignorar tudo o que eu falei e continuar buscando vídeos e informações soltas na internet que não te ajudam realmente a ir mais longe e alcançar os resultados que você sempre quis. Mas acho que você não vai fazer essa escolha. A segunda é trilhar o mesmo caminho que trilhamos aqui, passando anos coletando informações de diferentes professores em diferentes escolas e investir dezenas de milhares de reais para conseguir chegar no resultado que você está buscando.
Acredite em mim, esse não é um caminho fácil. E a terceira opção é a melhor escolha de todas. Se comprometer de verdade com sua transformação musical e se inscrever no curso de formação musical e se tornar um músico de alta performance. Enquanto você toma a sua decisão, vou deixar você com alguns depoimentos de alunos que já passaram por essa trajetória. Vejo você nas aulas. Eu tava no meu mundo e quando eu vim pra cá, meu mundo se abriu. E eu afirmo que a maior transformação que o curso me ocasionou até agora foi aprender a ouvir música como uma música, como uma musicista, e não mais como uma mera ouvinte. Eu tô fazendo uma pós-graduação agora em violão e eu, assim, tô conseguindo acompanhar numa boa. É onde você realmente tem um ensino de qualidade, um ensino que realmente vai te levar pra frente, vai fazer você crescer, não só como músico, mas como pessoa também.